Novas complicações no São Paulo por acerto de contratação de jogador. Complicou, vamos falar aí sobre isso? Tem notícia também sobre renovação de contrato de jogador no São Paulo e várias outras notícias do nosso querido Tricolor Paulista. Belezinha, meu parceiro? Bom, o negócio é o seguinte, ó, o São Paulo tá aí nos seus últimos jogos antes da parada aí para o Super Mundial. Não só o São Paulo, né? Todos os times aí, né? Já que vai ter a parada aí. E segundo o Globoesporte.com, o São Paulo já comunicou ao elenco que concederá entre 10 a 12 dias de folga ao grupo, logo que o Brasileirão for paralisado para a disputa do Mundial de Clubes a partir do dia 13, tá? A partir do dia 13 aí, né, começa, e os jogadores do São Paulo vão ter de 10 a 12 dias de folga, ou mini férias, podemos dizer assim, tá bom? A data de retorno ainda não está certa, mas será no dia 23, numa segunda-feira, ou no dia 25, numa quarta-feira do mês de junho. Dali em diante, a equipe vai ter cerca de 20 dias de preparação para a retomada dos jogos. Em 13 de julho, o São Paulo volta a jogar contra a equipe do Flamengo, tá? Então, o São Paulo vai definir aí, né, quantos dias vai ter exato de folga para os jogadores. O São Paulo deve voltar no dia 23 ou no dia 25. Aí sim, depois tem aí, né, cerca de 20 dias aí para o São Paulo se preparar, treinar, né, e voltar a jogar no dia 13 de julho, São Paulo e Flamengo, tá? Vai ser o próximo jogo aí, né, ou melhor, o primeiro jogo pós-parada aí do Super Mundial, entendeu? Nesse período, o São Paulo fará treinos no CT da Barra Funda e pretende promover alguns amistosos, jogos treinos, né? Porque amistoso tem uniforme, os uniformes, os times jogam com os uniformes de jogo, no estádio, né? Mas jogo treino é o uniforme de treino, é no CT mesmo, não tem torcida, não tem nada. Então é os famosos jogos treinos que a gente está acostumado a ver, principalmente no comecinho de temporada, né? Os times ali ganham folga, ganham férias em dezembro, né? Aí se apresenta ali em janeiro, tem toda aquela pré-temporada, tem um monte de jogo treino, né? Vai ser basicamente o que vai acontecer agora ainda. Inclusive, se você for parar para olhar, né? Se você for pegar ali a pré-temporada ali em janeiro, entendeu? Os times têm poucos dias ali para se preparar, né, cara? Desde que se reapresenta até os jogos do Paulistão, os times têm poucos dias ali de treino, né, de preparação para iniciar a pré-temporada. Então, esses um mês que vai ter aí de paralisação pro Super Mundial, cara, é literalmente, cara, uma pré-temporada que tem em janeiro, entendeu? Se for contar os dias certinho, esse um mês de agora dá até mais tempo de preparação do que os times têm no começo do ano, antes de começar a temporada, entendeu? Então é algo muito curioso aí, né? A gente tá acostumado que esse Super Mundial é a primeira vez que vai ter, aí por isso que os times vão ficar aí um mês de jogar. Os times que não vão jogar o Super Mundial, né? Vão ter 4 brasileiros que vão estar disputando a competição. Bom, informação aí, rapaziada, do UOL. O novo presidente da CBF, Samir Chaud, pensa em reduzir os estaduais. A ideia dele é que os principais estaduais do país tenham no máximo 12 datas. A nova diretoria da CBF quer desafogar o calendário do futebol brasileiro. Gabriel, Samir Chaud já é o presidente da CBF? Já, né? Vai ser, se não me engano, vai ser no domingo, né? Que ele vai tomar posse. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, é o próximo assunto, né? E é candidato único, então ele vai ser aí o presidente da CBF, e uma das ideias dele é reduzir o estadual aí para no máximo 12 datas. Eu gosto da ideia, eu não sou a favor, tá? Tem que acabar o estadual, que não presta, que o estadual atrapalha. Eu acho que o estadual é legal, entendeu? O Paulista, que é o que o São Paulo joga, tem uma receita colossal, né? Tipo assim, óbvio que não são todos os estaduais que tem as receitas que o Paulistão tem, né? Os clubes de São Paulo ganham muito dinheiro com o estadual. Ajuda muito os clubes pequenos, né? Os clubes de menor expressão aí. E cara, acho que assim, eu gosto do estadual, só que eu acho que o que me pega não é nem o estadual existir, a questão é que é muito longo, cara. Entendeu? É muito tempo de campeonato estadual, velho. Tu pega, por exemplo, o Paulistão, 12 jogos só de primeira fase, velho. 12 jogos de primeira fase, aí tem quartas, tem semi e tem 2 jogos da final. É muito tempo de campeonato paulista, entendeu? 12 jogos, além de ser, de tomar muito aí, muitas datas que poderiam ser
de outras competições mais importantes, né, cara? Em vez de você estar jogando ali, o Paulistão, você poderia já estar jogando o Brasileirão, né? Poderia estar jogando outras competições ali também, porque o Paulistão, ele estende muito, né, cara? Nos primeiros meses do ano, e isso é muito ruim, entendeu? Então, eu não só vou de acabar os estaduais, mas tem que diminuir. Tem que diminuir, tá? É muito tempo aí tendo, só de primeira fase, como eu falei, são 12 jogos, não existe isso, né? Aí, agora, vamos pro outro lado agora, tá? Essa aí é uma das ideias que o Samir Chald tem, mas agora falando sobre aí, ele ser o novo presidente da CBF, que ele vai ser, tá? Olha só. A eleição da CBF, né? A eleição da CBF não terá unanimidade. Um grupo de 20 clubes da Série A e B publicaram uma nota na noite de quarta-feira afirmando que seus representantes não irão à eleição da entidade máxima do futebol brasileiro no próximo domingo, em protesto contra a condução do pleito, tá? Então, vários times aí, tá? 20 clubes aí soltaram a nota ontem, entendeu? Em conjunto, dizendo que não vão estar presentes no próximo domingo aí, que é quando o Samir Chald vai aí se tornar o novo presidente da CBF, tá? Os clubes são América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Botafogo de São Paulo, tá? De Ribeirão Preto, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Operário, Juventude, Mirassol, Novo Horizontino, Santos, São Paulo e Sport, tá? São os 20 clubes aí que soltaram a nota ontem em conjunto, dizendo que não vão, tá? Não vão mandar nenhum representante aí para estar lá no domingo, né? Quando aí o Samir Chald vai ser eleito o novo presidente da CBF, né? Sendo bem claro, né? O Gé botou aqui, ó. Os clubes são contra a condução do pleito, né? Da forma aí que o Samir Chald vai ser aí eleito. Resumindo, eles são contra o sistema que tem na CBF aí, entendeu? No comunicado, os clubes pedem democracia, transparência e representatividade e afirmam discordar do processo. Ainda não está descartado que outros dirigentes sigam esse caminho, né? De não comparecer no domingo aí, quando o Samir Chald vai ser eleito o novo presidente da CBF. Cara, eu já comentei aqui sobre isso, tá? Já comentei sobre isso. A maioria dos clubes aí, né? Boa parte dos clubes apoiariam aí, apoiam, né? Apoiariam, no caso apoiariam, né? Porque não vai ter mais. Que era o Reinaldo Carneiro Bastos, né? Que é o presidente da Federação Paulista, para ele ser aí um candidato a ser o presidente da CBF. Só que não vai acontecer, né? Vai ser o Samir Chald, vai ser o candidato único, né? Com um negócio incrível, né? Tem um candidato único aí para assumir o presidente da CBF, apoia a saída do Reginaldo, e todos esses clubes que eu citei, né? Não concordam, né, cara, com o sistema que é aí da CBF para a eleição aí do Samir Chald. Eu falei do Reinaldo Carneiro Bastos, né, que ele queria ser aí um candidato para ser o presidente da CBF. O Gé colocou aqui, ó. Reinaldo Carneiro Bastos tinha um apoio de 29 clubes, mas apenas de 2 federações. É necessário ter o apoio de pelo menos 8 federações para uma inscrição de chapa, tá? Então tinha que ter 8 federações aí apoiando a candidatura aí do Reinaldo Carneiro Bastos para ele poder ser um candidato a presidente da CBF. E não teve, só teve 2, né? Precisa de 8. Teve até muitos clubes que apoiaram ele, né? 29 clubes, mas federações só foram 2. Aí, né, cara, assim, o futebol brasileiro é tão bizarro, né, esse sistema da CBF, que as federações, elas têm mais poder que os clubes, o que é muito bizarro, porque os clubes são os mais importantes. Se não tem clubes, não tem competição, não tem jogo, não tem futebol, não tem nada. Os clubes são os mais importantes de tudo. O São Paulo, o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, o Juventude, o Mirassol, todos os times são mais importantes do que qualquer coisa. E são os clubes que têm menos poder, entendeu? Já teve aquela questão que eu comentei com vocês, né, que quando tem eleição na CBF, né, as federações, os votos das federações têm peso 3. O dos clubes da Série A tem peso 2. E o da Série B tem peso 1. Entendeu? Então, as federações, cara, tem mais peso, tem mais poder do que os clubes, o que é uma vergonha, né? E, enfim, os clubes que, quando teve esse sistema implementado na CBF, na época, cara, que era, se eu não me engano, o presidente na época era o Coronel Nunes, se eu não estou enganado,
E os clubes concordaram com isso, né? Das federações ter volta em peso 3, né? Os clubes ter peso 2, então é um futebol, cara, que infelizmente um sistema onde as federações, né, tem muito mais poder do que os clubes, né? Então o Sami Chaldi é candidato único, né? Se ele é candidato único, não tem como ele perder para ninguém. Ele vai ser eleito aí no próximo domingo, né? E todos esses clubes que eu citei para vocês são contra, né, esse sistema aí, né, como é conduzido aí o pleito, e são contra também o Sami Chaldi ser o presidente da CBF aí, mas ele vai ser eleito caso, né, não sei que aconteça alguma outra coisa. É aí, ó. A eleição da CBF está marcada para domingo, às 10h30 da manhã, na sede da CBF. O voto remoto será permitido para não inviabilizar os clubes em rodada do Campeonato Brasileiro. Tá? Ele vai ser eleito aí, né? E vai ficar de 2025 até 2029, sendo aí o presidente da CBF. Tá? Então, domingo, 10h30 da manhã, né? Vai ser aí eleito o Sami Chaldi, o novo presidente da CBF. Enfim, complicado isso aí. Bora ver se nos próximos dias aí não vai ter, né, mais notícias sobre os clubes, sei lá, se vai ter boicote, o que vai ter. Esse boicote já vai ter, né, que esses clubes disseram que não vai ter nenhum representante, né, desses times aí no domingo, quando o Sami Chaldi foi eleito aí o presidente da CBF. Bora ver se vai ter novidades aí em relação a isso ou não. Bom, agora, meu parceiro, o negócio é o seguinte, bora falar aí sobre a situação do São Paulo e também do Sassuolo. São Paulo que tá aí tentando, né, cara, estender o empréstimo do Juan para ele poder ficar até o final do ano e depois o São Paulo poder comprar ele aí de forma definitiva. Só que temos novos problemas, tá? Informação aí do GL. O Sassuolo da Itália buscou a FIFA e notificou o São Paulo sobre o atraso no pagamento da segunda e última parcela do empréstimo de Juan, que deveria ter sido pago em março, tá? Então o Sassuolo aí da Itália, que é o clube que tem, né, os direitos econômicos do Juan, foi até a FIFA, tá? Aí, porque o São Paulo atrasou a segunda parcela do Juan. O São Paulo tinha que pagar duas parcelas de 200 mil euros. A primeira foi paga, a segunda o São Paulo atrasou, que era para pagar em março. O São Paulo reconhece a dívida e busca recursos para o acerto de 200 mil euros, que daí 1.200.000 reais, né, convertendo por real. Por causa de outros pagamentos proprietários, a quitação acabou sendo adiada pela diretoria. Adiada, né? Vamos fingir que foi adiada. Vamos fingir que não foi incompetência do São Paulo, né? Nos últimos dias, o presidente Júlio Casares entrou em circuito e teve conversa diretamente com o presidente do Sassuolo, o Carlo Rossi, e apresentou um prazo para o pagamento. O atraso, porém, pode causar um impacto na negociação para a permanência do zagueiro, tá? Então tá aí, novas complicações aí. É agora o Sassuolo entra na FIFA, tá? Aí contra o São Paulo, porque o São Paulo atrasou esse pagamento já tá tendo conversa aí, né, para ter esse acerto aí, mas era para pagar em março. E até agora o São Paulo não acertou esse segundo pagamento aí, e evidentemente que isso impacta muito, como o Gé colocou, no novo negócio que o São Paulo quer fazer com o Sassuolo, que é estender o empréstimo dele até o final do ano e começar a pagar o valor de compra do Juan a partir de 2026. Isso evidentemente complica, né, cara? Você perde credibilidade, entendeu? Fica aquele negócio, pô, como é que eu vou vender o jogador pro São Paulo se os caras não pagaram nem a parcela aqui de empréstimo, que foi 200 mil euros? Imagina as parcelas de compra, que são bem maiores que isso, né? Você perde credibilidade no mercado. Daí então fica bem complicado essa situação aí. Nas conversas iniciais, a diretoria sugeriu que o valor aberto... Olha só isso aqui, ó. Nas conversas iniciais, a diretoria sugeriu que o valor aberto fosse incluído na aquisição do jogador. Mas o Sassuolo brecou tudo até que os atrasos sejam colocados em dia como anteriormente combinado. Tá? Então esse valor de 200 mil euros o São Paulo atrasou. O São Paulo queria estender o empréstimo dele até o final do ano e esses 200 mil euros em atrasos colocar dentro, né, incluir no acordo de compra que o São Paulo vai ter que pagar depois, o valor de compra do Juan, entendeu? Só que evidentemente o Sassuolo não aceitou, né? Falou, ó, tem nada disso, só vamos começar a conversar do valor de compra caso vocês acertem aí esses 200 mil euros que tem que ser pago. E tá certinho, tá? O Sassuolo tá certinho, não tem o que falar aqui, entendeu? Os caras estão mais do que certo, tá? Não tem o que falar. E o São Paulo que tem que acertar logo, né, esse valor aí, porque pelo que as informações que tinha, já estava difícil as negociações aí por uma ficar no São Paulo. Agora com o São Paulo atrasando o que tinha que pagar anteriormente, aí fica mais difícil ainda, né? A situação fica mais difícil ainda, né, cara? Muito complicado isso aí, tá?
Sob o contrato com o São Paulo até o dia 30 de junho, o Juan tem demonstrado desejo de seguir no São Paulo, mas ao mesmo tempo tem recebido assédio de vários clubes que atuam na Série A do Brasileirão, tá? Então tem time da Série A de olho aí, observando a situação do Juan, que pode não ficar aí no time do São Paulo, né? Então tem que ficar de olho, é isso aí, tá? E outro ponto que é importante que o G acrescenta aqui, ó, tem time da Série A de olho, ele tem 5 jogos disputados no Brasileirão, ele ainda pode se transferir para qualquer rival da competição, né? Então, se não me engano, são 7 ou são 8 jogos que o jogador, se jogar por um time, não pode jogar por outro time no Brasileiro, né? Então ele tem 5 jogos, tá? Então ele pode ser ainda aí, sei lá, algum time pode comprar ele do Sassuolo e ele poder jogar, né? Porque ele tem 5 jogos só feito aí no Brasileiro desse ano. Bom, aí rapaziada, informação do GE sobre a multa do Luca, que o São Paulo anunciou a renovação de contrato dele ontem. O atacante Luca assinou um novo contrato com o São Paulo que prevê uma multa de 80 milhões de reais, né, que dá aí 508 milhões, né, de reais, né? São 80 milhões de euros, que convertendo por real dá 508 milhões de reais para clubes de fora do Brasil. Já para o mercado nacional, o valor é calculado a partir do seu novo salário, tá? Então, multa para a Europa, né? Não só para a Europa, né? Para o exterior aí, né? É de 80 milhões de euros. E para o mercado nacional, né? Tem que ver aí porque tem a ver com o salário, entendeu? Tem a ver aí com... É calculado a partir do seu novo salário que ele renovou aí com o Tricolor, tá bom? Segundo o Globoesporte.com, após a renovação do Luca, o próximo jogador a assinar sua renovação de contrato com São Paulo é o Pablo Maia, tá? Então, após a renovação do Luca, o Pablo Maia vai ser o novo jogador aí, né, cara? Assinar uma extensão contratual com o São Paulo. Notícia muito boa aí, as duas, né? Tanto o Luca quanto também a do Pablo Maia aí. Beleza, meu parceiro? Se você quer novo no canal, caso não for inscrito, se inscreve, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.